Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, continuando então ainda sobre a oração, né? Vamos lá, gente. Bem, então os tipos de oração, né? Então a gente pode dividir a oração de alguns modos, né? Primeiro, entre oração vocal e mental, né? Oração vocal, aquela em que a gente utiliza palavras, né? Definidas, claras. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Santo Anjo, Salve Rainha. Mas não precisa ter uma fórmula já pronta e nem precisa ser verbalizada, né? Pronunciada efetivamente com a boca, né? Se eu rezar um Pai Nosso sem falar nada, né? Só na minha mente, vai ser uma oração vocal, né? Já na oração mental, prepondera o uso da inteligência e da vontade. A inteligência para considerar uma verdade sobrenatural, uma virtude, um exemplo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. De um santo ou de uma santa. Para então compreender, né, a bondade dessa virtude, por exemplo, ou a bondade dessa verdade, e mover a minha vontade para colocar isso em prática. Então, considerar a verdade, a virtude, o exemplo, para depois mover a minha vontade para colocar aquilo em prática. Bom, nós vamos voltar ainda à oração mental, em particular a meditação, que na verdade é o primeiro nível, né, da oração mental. Bem, nós temos também a oração particular ou privada, né? Então, aquela que cada um faz em particular, por si ou pelos outros. Mas quando a gente diz oração particular ou privada, não quer dizer que seja eu individualmente, né, privadamente, ou que seja num local privado. Não, não é bem isso não. Oração particular ou privada se opõe aqui, né, nessa divisão, à oração pública ou oficial da igreja. Então, por exemplo, se a gente se reunir aqui na capela, rezar o terço, né, vai ser uma oração particular ou uma oração privada, porque não faz parte da liturgia, né, da oração oficial da igreja. A oração pública, né, ou litúrgica, é a oração oficial da igreja. A missa, os sacramentos, a bênção dos objetos, o breviário que o padre reza, né? Por exemplo, se o padre estiver rezando o breviário sozinho, no seu quarto, é oração pública. Se tiverem 500 leigos rezando numa igreja, cantando o ofício, né, o breviário, oração privada. Então, a diferença entre oração oficial da igreja ou não, né? Então, missa, sacramentos, bênção dos objetos, breviário,
Mas quando a gente fala de oração pública, oração oficial ou litúrgica, não quer dizer que a oração precisa ser feita publicamente. Né? A missa privada, né? Um padre está de passagem no lugar, vai rezar a missa sozinho, com as portas da igreja fechadas. Oração pública. Bom, houve um tempo, né, em que se quis absolutizar um desses tipos de oração. O que importa é a oração pública, a oração litúrgica. O resto não interessa para nada. Então, ao contrário, só interessa a oração privada e a oração litúrgica não interessa. Bem, em particular, na primeira metade do século XX, houve uma tentativa, né, de sobrepor a oração litúrgica à oração particular. Claro que, em termos absolutos, né, a oração pública é melhor e mais perfeita do que a oração privada. A oração oficial da igreja, a oração pública, é melhor do que a oração privada. Mas houve um movimento, né, que ia nesse sentido de quase dizer que a oração privada, a oração particular não tinha importância nenhuma, só valia o que era oração oficial da igreja, só valia o que era liturgia. Né? É um movimento litúrgico, né? Que, bem, na sua origem não era tão problemático. Né? O movimento litúrgico ele surge ainda no século XIX, depois da Revolução Francesa, com um monge beneditino chamado Dom Guéranger, que tem um livro, inclusive, a Missa Tridentina, né? Justamente porque ele, no caos pós-Revolução Francesa, era um caos também na liturgia, ele queria, então, restaurar a liturgia romana na França. Então, que na França se voltasse a celebrar a liturgia romana. Né? Então, ele vai defender muito a liturgia romana, etc. E com ele vai começar, então, esse movimento litúrgico, mas que, com o tempo, vai se deturpando cada vez mais. Né? Um dos princípios errados é justamente esse. Né? Como se só valesse a oração litúrgica, como se a outra não tivesse praticamente nenhum valor. Né? Bem, outro princípio errado vai ser o entendimento da liturgia como uma catequese, mais do que como culto a Deus. Disso daí vão derivar várias coisas. O padre voltado para os fiéis, né? O vernáculo na liturgia, né? A língua de cada um, né? Na liturgia. Então, uma noção errada. A liturgia, em primeiro lugar, é um culto a Deus. Serve também depois para a nossa instrução, mas em primeiro lugar é culto a Deus. Bem, não deve haver oposição entre oração privada e pública, né? Entre oração privada e oficial da igreja. Deve haver uma relação de complementação entre elas. A oração particular sem a oração oficial da igreja vai ter uma eficácia limitada. Ao mesmo tempo, a oração oficial da igreja, né, se ela não é preparada pela oração particular, também não vai ter muitos frutos. Bem, como já falamos, em si é evidente que a oração litúrgica é a mais perfeita, a mais excelente. Né? É a oração dos membros do corpo de Cristo, né, unidos à cabeça, que é Cristo. Né? Então, na liturgia também é a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo também. Né? Mas a oração privada é excelente e necessária. Então, a oração litúrgica é importantíssima e a oração privada também. Não existe incompatibilidade, devem coexistir, cooperando uma com a outra. A oração privada, a oração particular,
é um dos melhores frutos da oração litúrgica. A oração litúrgica deve nos levar a isso, né? A uma oração particular. E a oração particular é a melhor preparação para as orações litúrgicas. Então, vou assistir à missa, eu tenho que me preparar pela oração particular, né? Antes da missa, mesmo durante a missa, para me unir melhor à missa, para receber o sacramento. E aí eu vou poder receber todos os frutos, toda a eficácia da oração pública da igreja, né? Da oração litúrgica. E, em função da oração litúrgica, eu vou ter também uma vida de oração particular mais desenvolvida. A gente vê um pouco, né, esse princípio da supremacia da liturgia hoje, né? Bom, no Brasil ainda existe, né, um pouco das orações privadas, às vezes vai ter uma devoção popular, com procissões, etc. Em outros países já praticamente não existe, como na França. Mas a gente vê, por exemplo, que muitas vezes as pessoas pensam que acabou a missa, acabou tudo, né? Só tem valor aquela oração oficial e comunitária, feita com várias pessoas. Então as pessoas não fazem ação de graças, né? Não tem mais essa oração particular. Então, oração pública e oração particular devem se entremear, né? Devem conviver harmonicamente. Bom, assim, por exemplo, a igreja obriga os padres, né, a rezar o breviário diariamente, a rezar a missa frequentemente. É curioso, né, porque os padres não são obrigados a rezar a missa todo dia, embora qualquer padre que tenha um pouco de consciência do que é a missa e do seu sacerdócio vá fazer tudo para rezar a missa diariamente. Mas a igreja obriga o padre que ele reze o breviário diariamente. Mas além dessas orações públicas, né, oficiais da igreja, a igreja também obriga o padre a fazer orações particulares. Por exemplo, a oração mental, né, existe uma obrigação, o direito canônico, eu acho que ainda hoje. Bom, o terço muito favorecido, porque as orações públicas, né, só terão uma eficácia maior se houver por trás as orações privadas. Bom, é evidente que todo católico deve procurar compreender bem a eficácia de uma boa piedade litúrgica, né? Participar bem dos sacramentos, em especial da Santa Missa. Compreender justamente que os sacramentos, e a missa em particular, são os canais privilegiados da graça. Agora, para preparar-me bem, né, para um sacramento, para poder recebê-lo bem, eu preciso também da oração particular. Bem, em si, a gente já falou, já repetiu, a oração oficial, a oração pública da igreja é mais perfeita. Todavia, em razão da nossa natureza, né, de fato, a oração privada bem praticada é muitas vezes mais eficaz do que a oração litúrgica. Até porque, bom, da oração litúrgica a gente vai tirar o fruto realmente, se tiver por trás a oração particular. Então é preciso que todo católico tenha uma boa e sólida vida de oração particular. E aí convém a gente repetir aquilo que a gente falou na parte anterior, né? Das orações cotidianas, né? Então, a oração da manhã, que se resume basicamente a um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria,
um ato de oferecimento do dia, né, de todas as ações do dia, uma breve renovação da consagração à Nossa Senhora, um santo anjo e atos de fé, de esperança e de caridade. Né? Oração da manhã, um credo, Pai Nosso, Ave Maria, um ato de oferecimento do dia, ato de fé, de esperança e de caridade, é o essencial. Né? A oração da noite é praticamente a mesma coisa, o credo, Pai Nosso, Ave Maria. Só que no lugar do oferecimento do dia tem o exame de consciência, com o ato de contrição, pedindo perdão pelos pecados cometidos ao longo do dia. Né? Então, o exame de consciência diário, né? Feito na oração da noite, um exame de consciência simples. Né? Vai passando ali todos os momentos do dia, as circunstâncias. Né? Acordei, trabalho, depois não sei o quê, almocei, para ver os pecados cotidianos. Né? Então, o credo, Pai Nosso, Ave Maria, exame de consciência, ato de fé, de esperança e de caridade, ação de graças também a Deus por ter preservado durante o dia. Bom, pedir também a graça de uma boa noite, né? Oração da manhã, oração da noite, oração mental, né? A meditação católica. A gente falou, às vezes começar 10, 15 minutos que seja. Então vamos ainda voltar na questão da meditação, né? Até chegar numa meia hora diária. A meditação que é uma coisa realmente importantíssima, né? Sem ela também é impossível avançar seriamente na prática da virtude e avançar na santidade. Depois, o terço, tão pedido, né, por Nossa Senhora, em particular em Fátima. Em particular, procurar rezar o terço em família, né, na medida do possível. E leitura espiritual, como a gente já falou, bons livros de espiritualidade clássicos, né, começar pelos livros dos santos, né, em especial. Livro de doutrina, biografia de santos, etc. Bem, nós vamos então começar tratando da oração vocal. Né? Nós vamos ver Pai Nosso, Ave Maria e vamos tratar um pouco também do rosário, né? Do terço. Bem, nós não vamos entrar ainda agora nas orações específicas, mas consideremos um pouco mais a oração vocal em geral. Bem, a oração vocal a gente já definiu, aquela feita com palavras, né? Ainda que seja só mentalmente. Dessas orações vocais, a mais perfeita e excelente é o Pai Nosso, que foi composto por Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os apóstolos pediram, Senhor, ensina-nos a rezar, Nosso Senhor ensinou o Pai Nosso, né? Precisamente. A oração pública da igreja tem que ser necessariamente vocal, né? Tá claro? Porque ela une os membros da igreja para um culto em sociedade. Então, para reunir as pessoas em sociedade, para que como sociedade prestem um culto a Deus, é preciso que seja feito com orações vocais. Ainda, né, quando o padre está rezando num tom de voz que chama secreto, né, no altar, ele está pronunciando as palavras, né, de forma que só ele mesmo possa ouvir, mas está pronunciando. Então, uma oração vocal. Bom, e ainda que não estivesse pronunciando também. Por isso também, né, o padre, quando está rezando o breviário sozinho, embora hoje já não seja estritamente obrigatório, em geral ele articula as palavras com os lábios, né? Então, se vir um padre por aí rezando, quer dizer, com um livro na mão e mexendo a boca, às vezes o celular também, que hoje já tem no celular o breviário, não é que o padre está doido, não. Que ele está rezando o breviário. Então ele articula as palavras, né,
porque é uma oração vocal pública. Bem, a oração vocal, ela é conveniente, né? Ela ajuda a manter a atenção e a disposição para rezar, né? Então, o que é necessário nesse primeiro nível de oração. Bom, na verdade, a oração vocal é o primeiro nível, né, de oração, depois vem a oração mental, começando pela meditação. Mas não é assim, agora eu não preciso mais de oração vocal, isso daí não existe, né? A gente vai ter que fazer oração vocal até o fim da nossa vida, certo? Não pode alguém chegar, nossa, agora eu já sou muito santo, não preciso mais rezar vocalmente, Pai Nosso, Ave Maria, o terço. Já não preciso mais, não. Se alguém fala uma coisa assim, tem que tomar cuidado. Então, a oração vocal ajuda a manter a atenção e a disposição para rezar, né? Com a oração vocal, nós oferecemos a Deus a homenagem também com o nosso corpo, né? Então, a nossa voz, articulando as palavras. Com a oração vocal, manifestamos externamente aquilo que está no nosso interior. Bom, e existem as orações vocais com fórmulas já prontas, né? Pai Nosso, Ave Maria, Salve a Rainha, Santo Anjo e tantas outras. Bom, e outras que não estão, né? Que nós podemos elaborar, ou que os santos mesmo elaboraram. Evidentemente, as orações vocais mais perfeitas são aquelas que a Igreja propõe. Então, Pai Nosso, Ave Maria, as orações também da própria liturgia, ou com a Igreja termina dando uma chancela, né, com indulgências, etc. Bem, então, também em virtude do horário, nós vamos deixar então para começar o Pai Nosso, né, cada uma das orações vocais, Pai Nosso, Ave Maria e Credo, na próxima aula, né? Então, que vai ser no mês de junho. Então, no mês de junho, atenção, nós teremos aula em 2 sábados, né? O sábado, dia 16, e o sábado, dia 30. Né? Nós não teremos aula no sábado, dia 23. Então, 16 e 30. Bem, alguma dúvida com relação às orações aqui? Diga. Acho que os protestantes não aceitam as orações vocais. Vocais? Não, mas eles aceitam, sim. Quer dizer, depende, né? Assim, eles aceitam o princípio da oração vocal, eles aceitam, né? Rezar um Pai Nosso, etc. Eles não aceitam algumas orações vocais, né? Mas eles não valorizam tanto essa oração vocal, mas é a oração voluntária, né? Não, mas justamente a oração voluntária, né? É uma oração vocal, na verdade. Justamente, a oração vocal pode ser com fórmulas já prontas ou espontânea, digamos assim. Se a gente começa aqui, nós estamos vamos terminar a nossa reunião, fulano de tal faz uma oração, e vai começar a falar. Não termina, mas é uma oração vocal. Uma oração vocal. Essa oração que fala decorada, sim. Porque é uma ideia da religião que tudo tem que vir do sentimento que está em você. Então, sua oração só vai ter valor na medida que foi você que formulou, você sentiu e você expressou essa oração fora, e é por isso que vai ter valor. Isso mesmo entre católicos atualmente existe bastante um pouco isso, né? A oração tem que ser espontânea, não pode ter fórmulas rígidas. Claro que ao mesmo tempo a gente não deve ser escravos de fórmulas já prontas de oração. É possível, né? A gente está ali no momento fazer uma oração específica, vocal, com as nossas próprias palavras elaboradas por nós, né? Então, nenhuma coisa nem outra são proibidas, né? Mas essa inclinação de só ter valor é muito melhor uma oração espontânea, vem dessa concepção aí de que a coisa tem que vir de mim, do meu sentimento, da minha impressão.
Diga. E em relação aos padres mudos, haja vista que as orações públicas têm que ser vocal. Não, o padre mudo não pode rezar a missa, por exemplo. E ele, breviário hoje, que já não se... Bom, mudo também, não sei, às vezes tem graus distintos, né? Às vezes ele pode articular, mas não sai som, né? Nesse caso, ele poderia até rezar o breviário. Agora, para rezar a missa mesmo, né, as palavras realmente têm que ser pronunciadas, né, as palavras da consagração. Então, aí depende um pouco de como é que é essa mudez. Mas se ele não consegue pronunciar as palavras de modo inteligível, não conseguiria rezar a missa, né? Tem o caso dos padres cegos também, né? Mas aí, nesse caso, eles decoram uma missa, em geral a missa de Nossa Senhora, e rezam sempre a mesma missa. O que mais? Alguma outra questão? Poderia ser admitido um padre mudo, por exemplo? Não. Só se ele adquiriu durante a... Sim. Bom, tudo é possível hoje, né? Mas assim, ele poderia ser ordenado, mas seria meio sem sentido, né? Meio sem cabimento, porque a principal função do padre é oferecer o sacrifício, né? Então, se ele não pode fazer isso, já complica um bocado, né? Alguma outra questão aí? Bom. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.